Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João da Cruz. Onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. O Salmo 34 começa com uma decisão. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Observe que Davi não diz que louvará somente quando tudo estiver bem. Ele diz, em todo o tempo. Isso significa que o louvor não pode depender apenas das circunstâncias. Existem dias de vitória. Existem dias de dificuldade. Existem dias em que recebemos boas notícias. E existem dias em que precisamos lutar para encontrar forças para continuar. Mas Deus permanece sendo Deus em todos esses momentos. Davi decidiu colocar o louvor no centro de sua vida. Essa é uma escolha. E aqui encontramos uma importante lição sobre livre-arbítrio. Nem sempre podemos escolher aquilo que acontece conosco. Mas podemos escolher para onde direcionaremos nosso coração. Podemos escolher alimentar o medo ou fortalecer a fé. Podemos escolher reclamar continuamente ou aprender a agradecer. Podemos escolher permanecer presos ao passado ou continuar caminhando. Davi então declara, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa frase revela uma experiência pessoal. Davi não está falando de uma teoria. Ele buscou. Ele clamou e experimentou a ação de Deus. Mas existe algo importante aqui. Davi não diz que nunca sentiu medo. Ele diz que o Senhor o livrou dos seus temores. Isso significa que ter fé não significa nunca sentir medo. Significa não permitir que o medo tenha a palavra final. Podemos sentir medo e ainda assim continuar confiando. Podemos estar preocupados e ainda assim orar. Podemos estar cansados e ainda assim perseverar. Essa compreensão é muito importante para a nossa saúde emocional. Não precisamos fingir que estamos sempre fortes. Podemos reconhecer nossas fragilidades diante do Senhor. O Salmo diz, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando voltamos nossos olhos para Deus, nossa perspectiva muda. O problema pode continuar existindo, mas já não estamos olhando para ele sozinhos. Estamos olhando para o problema, sabendo que Deus está conosco. Davi então faz uma declaração muito bonita. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Perceba a humildade. Davi não apresenta sua própria força como motivo do livramento. Ele reconhece sua necessidade. Isso é responsabilidade espiritual. Reconhecer que precisamos de Deus não diminui nossa dignidade. Pelo contrário, demonstra sabedoria. O salmista continua dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. A imagem transmite proteção. Não significa que uma pessoa que confia em Deus nunca enfrentará problemas. O próprio Davi enfrentou muitos. A mensagem é que não estamos abandonados durante a batalha. O Senhor permanece presente. Então, aparece uma das declarações mais conhecidas do Salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus não é apenas algo que devemos ouvir dos outros. Precisamos experimentar uma vida de confiança nele. Isso acontece quando aprendemos a entregar nossas preocupações, obedecer à sua orientação e reconhecer sua presença. Davi declara, bem-aventurado o homem que nele confia. A verdadeira felicidade não está em possuir controle absoluto sobre a vida. Está em saber em quem podemos confiar quando não temos controle. O salmista também ensina, temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Esse temor não significa viver aterrorizado diante de Deus. É reverência. É reconhecer sua autoridade. É colocar o Senhor no lugar que pertence a Ele. Deus acima do orgulho. Deus acima dos desejos. Deus acima das riquezas. Deus acima da aprovação das pessoas. Deus acima de tudo. O Salmo também apresenta uma orientação prática. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aqui percebemos que fé não é apenas oração, é comportamento. Nossa espiritualidade aparece também naquilo que falamos. Uma pessoa pode dizer que ama a Deus, mas precisa cuidar das palavras que dirige aos outros. Precisamos evitar mentira, calúnia, injustiça, humilhação, palavras usadas para destruir. Davi também orienta, aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a.
Isso exige decisão. Não basta evitar o mal. Precisamos buscar o bem. Não basta reclamar da falta de paz. Precisamos ser pessoas que promovem a paz. Não basta pedir justiça. Precisamos agir com justiça. Essa é uma vida de responsabilidade. O Salmo então traz uma das mensagens mais consoladoras. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Talvez essa seja exatamente a palavra que alguém precisa ouvir hoje. Se seu coração está quebrantado, Deus não está distante. Se você está sofrendo, Deus conhece sua dor. Se está cansado, Deus conhece sua fraqueza. Se está chorando em silêncio, o Senhor conhece suas lágrimas. A presença de Deus não depende da nossa força. Muitas vezes é justamente quando reconhecemos nossa fraqueza que percebemos ainda mais nossa necessidade dele. O Salmo termina com uma declaração de esperança. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. A mensagem é clara. Aqueles que confiam no Senhor têm uma esperança que ultrapassa as circunstâncias presentes. Podemos enfrentar aflições. Podemos passar por dias difíceis. Podemos até cair. Mas não precisamos permanecer no chão. O Senhor pode nos levantar. O Salmo 34 nos ensina sobre fé, responsabilidade espiritual, saúde emocional, livre-arbítrio, perseverança, sabedoria e confiança. E nos lembra que a bondade de Deus continua presente mesmo quando a vida não está fácil. Aqui está a verdade central. Não permita que uma fase difícil faça você esquecer a bondade de Deus. E guarde esta frase: quando o coração estiver quebrado, não se afaste do Senhor. É justamente ali que sua presença pode se tornar ainda mais preciosa. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu te louvo em todo o tempo. Louvo-te quando a vida está tranquila e também quando enfrento dificuldades. Porque sei que tu permaneces fiel em todos os momentos. Obrigado por ouvires aqueles que clamam. Obrigado porque posso buscar o Senhor quando estou com medo, cansado ou angustiado. Cuida da minha saúde emocional. Quando o medo tentar dominar meus pensamentos, fortalece meu coração. Quando a preocupação tirar minha paz, ensina-me a confiar. Quando eu estiver triste, lembra-me de que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Que eu nunca tenha vergonha de reconhecer minhas fraquezas diante de ti. Dá-me responsabilidade espiritual para cuidar das minhas palavras e das minhas atitudes. Guarda minha língua para que eu não use minhas palavras para ferir, humilhar ou destruir. Livra-me da mentira, da falsidade e da injustiça. Ensina-me a fazer o bem. Ensina-me a buscar a paz. Ensina-me a seguir a paz, mesmo quando seria mais fácil alimentar conflitos. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha aquilo que agrada ao Senhor. Quando eu tiver oportunidade de fazer o mal, dá-me força para escolher o bem. Quando eu for provocado, dá-me sabedoria para não agir impulsivamente. Quando alguém me ferir, ajuda-me a não permitir que a mágoa transforme meu coração. Abençoa minha família, protege aqueles que amo, guarda meu trabalho e meus caminhos. E quando eu enfrentar dificuldades, lembra-me de que o Senhor continua comigo. Que eu nunca me esqueça de provar e reconhecer que o Senhor é bom. Que minha vida seja uma demonstração de gratidão. Que eu possa perseverar mesmo durante as aflições. E que eu coloque Deus acima de tudo. Acima dos meus medos. Acima das minhas preocupações. Acima das minhas conquistas. Acima das opiniões das pessoas. Acima dos meus próprios desejos. Senhor, quando o meu coração estiver quebrantado, aproxima-te de mim. Quando eu estiver fraco, sê minha força. Quando eu estiver perdido, sê minha direção. Quando eu estiver com medo, sê meu refúgio. E quando a vitória chegar, não permita que eu me esqueça de agradecer. Que eu possa dizer todos os dias: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados.
e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado.